Bom pessoal, hoje dando sequência ao nosso estudo de funções aqui da matemática, a gente vai estar falando das funções do segundo grau. Se você ainda não viu os vídeos de função do primeiro grau, dá uma conferida aqui no canal, aqui no perfil do Instagram, para você poder ficar craque nessa matéria que é muito importante aí para o seu vestibular e para o seu Enem desse ano. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, então é o seguinte, quando a gente está falando de funções do segundo grau, mais especificamente dos seus gráficos, nós temos que olhar esses gráficos de duas perspectivas. A primeira delas é quando a gente analisa os gráficos de uma função do segundo grau a partir de suas raízes, e a segunda perspectiva é quando a gente analisa baseado nos seus coeficientes. Ambas as perspectivas elas se somam para que a gente possa ter uma ideia de como vai ser o gráfico de uma função do segundo grau. A gente vai ver que é uma parábola e como ela vai se comportar ao longo ali do plano cartesiano. Bem, como eu comentei aqui então, o gráfico de uma função do segundo grau ele vai ser uma parábola, e uma parábola ela tem um comportamento mais ou menos assim, podendo ser mais alongada, mais deformada, enfim, mas é basicamente essa a ideia aqui de uma parábola. E uma parábola, uma função do segundo grau, ela é descrita por essa forma: f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Eu tenho aqui um coeficiente a então que acompanha o x ao quadrado, um coeficiente b que acompanha o x e uma constante c aqui também. A e b e c são constantes também, são números reais. Aqui eu coloco como a, b e c de uma forma geral, mas poderia ser qualquer número real aí dentro. E essa f também poderia ser g, h, enfim, dependendo de cada caso, é apenas um caso geral aqui. Bem, quando eu estou falando então de encontrar as raízes de uma função, eu estou querendo saber o ponto no qual a minha função, minha f de x, ela é igual a zero, quando essa minha função ela é zero. Lembrando, a minha f de x em uma função ela é igual ao meu valor de y, a minha coordenada em y da minha função. Então, o que eu estou querendo saber é qual ponto de x, qual ponto ali do meu eixo das abscissas vai me dar o meu ponto zero ali das ordenadas. Então, para mim descobrir quando isso aqui é igual a zero, percebe, se eu analisar então a partir desse lado aqui do a até o igual a zero, o que eu tenho aqui é uma equação do segundo grau. Equações do segundo grau, se você lembrar bem, a gente resolve através da fórmula de Bhaskara, ou por soma e produto, o que for melhor para ti. Então, quando a gente resolve uma equação do segundo grau achando suas raízes, ou seja, igualando essa equação do segundo grau a zero, eu tenho alguns casos aqui. Eu tenho como que, se eu tivesse duas raízes, eu vou ter um caso em que eu vou ter apenas uma raiz, e eu vou ter o caso em que eu vou ter zero raízes, nenhuma raiz. E a gente vai ver caso a caso. Pois bem, o que acontece quando eu tenho duas raízes? Se eu lembrar bem, lá na fórmula de Bhaskara, eu vou ter que as minhas raízes são dadas por menos b, mais ou menos o raiz da meu delta dividido por 2 vezes a. Essa aqui é a fórmula de Bhaskara. E o ponto-chave que vai determinar se eu vou ter duas, uma ou zero raízes é esse delta aqui dentro da minha raiz. Para mim ter duas raízes, eu preciso que o meu delta ele seja maior do que zero. Quando meu delta é maior que zero, eu vou ter aqui menos b mais ou menos um valor, certo? Um valor positivo aqui. Então eu vou ter, por exemplo, menos 2 mais 3, menos 2 menos 3. Então são duas raízes possíveis, já que o meu delta ele é positivo, e vou ter então duas possibilidades. Uma para o x quando eu uso o positivo e outra para o x quando eu uso esse negativo aqui da minha equação. Então no caso, se eu tenho duas raízes, e se uma raiz é quando eu toco na minha coordenada y em zero, então quer dizer que eu vou tocar o meu eixo x em dois pontos. Então aqui eu poderia estar um de cada lado aqui, olhando o eixo y como sendo uma divisão, né? Então eu poderia ter uma à direita, uma à esquerda, os dois à direita, isso tanto faz, vai depender de cada caso na verdade. Eu poderia então ter um comportamento de uma parábola assim, mas nada impede de eu ter um comportamento de uma parábola assim também. Isso tudo vai depender de cada equação, de cada caso. Então, quando eu tenho duas raízes, o meu delta ele é maior do que zero, então ela vai tocar o meu eixo x em dois pontos. Agora, quando eu tenho apenas uma raiz, é o caso no que o meu delta ele é igual a zero. Se a gente olhar aqui na fórmula de Bhaskara, quando o meu delta ele é igual a zero, eu vou ter menos b mais ou menos zero. Mais ou menos zero não vai influenciar o meu resultado de b, da forma que as minhas raízes elas vão ser apenas da forma menos b sobre 2a. Esse valor aqui vai me dar apenas um valor, né? Tanto para positivo quanto para negativo. Como eu estou somando ou subtraindo zero, não influencia no meu resultado. Isso aqui dá apenas um ponto. Então, uma função do segundo grau que tem o seu delta igual a zero, ela vai tocar esse eixo x aqui em apenas um ponto. Então ela pode ser dessa forma, pode ser dessa forma aqui, então isso vai depender de cada caso, mas ela só toca aqui o eixo x em apenas um ponto.
Agora, o último caso é quando eu tenho zero raízes na minha função do segundo grau. Quando eu tenho zero raízes na minha função do segundo grau, eu estou falando de um delta menor do que zero. O que acontece quando eu tenho um delta menor do que zero? Eu tenho uma raiz de um delta menor do que zero, ou seja, raiz de um número negativo. Dentro dos conjuntos dos números reais, eu não consigo resolver essa equação de delta de raízes negativas, apenas dentro dos números imaginários, os números complexos. Então, como eu não consigo encontrar raízes reais aqui, essa minha função ela nunca vai tocar o eixo x. Quer dizer que essa minha função não existe? Não. Quer dizer que ela não toca o eixo x. Então ela pode estar voando aqui por cima, pode estar por aqui, ela pode estar chegando até bem pertinho aqui, mas não necessariamente, mas não tocando o eixo x. Então eu tenho três casos. O primeiro é quando eu tenho duas raízes e meu delta é maior que zero, toco o eixo x em 2 pontos. Quando eu tenho uma raiz é porque o meu delta é igual a zero, toco o eixo x em 1 ponto. E quando eu tenho zero raízes é porque o meu delta é menor do que zero, então ele não toca o eixo x. Mas lembra que eu falei que a gente podia analisar os gráficos da função do segundo grau por outra perspectiva? A perspectiva dos coeficientes é o que a gente vai fazer agora. Eu posso ter então análise a partir do meu coeficiente a. Esse coeficiente a aqui vai determinar o que a gente chama de concavidade. Então eu tenho dois casos, quando o meu a ele é positivo ou quando o meu a é negativo, ou seja, o termo que acompanha o x ao quadrado, se ele for positivo ou se ele for negativo. Caso o termo que acompanha o x ao quadrado for positivo, a minha parábola ela vai estar, a gente pode pensar assim, está sorrindo, ó. A maior que zero, ela fica feliz, a parábola tem concavidade que a gente diz para cima. Agora, se meu a for negativo, a gente pode pensar que ela vai estar triste aqui. A menor do que zero, a minha parábola tem concavidade para baixo. Se for maior, pensa que é o saldo bancário, uma conta bancária. Se ela está positiva, ela está feliz. Se ela está negativa, ela está triste. Então, o coeficiente A vai determinar a concavidade da minha função. Eu vou pular agora para o coeficiente C e, por último, a gente vai falar sobre o coeficiente B, que tem uns detalhes importantes que normalmente a gente acaba não vendo muito sobre isso, mas que pode te ajudar bastante. Em algumas provas, você só consegue resolver a questão entendendo como o coeficiente B ele forma o gráfico da minha função. Então fica ligadinho que a gente já volta nele. Se a gente pegar essa função então aqui, essa forma geral, a gente tem ax ao quadrado mais bx mais c. O que acontece quando eu estou no ponto x igual a zero? Então aqui na origem eu tenho o ponto x igual a zero. Então se eu substituir x igual a zero aqui, esse termo some, me dá só o valor de c. Então o que acontece é que a minha parábola aqui, f de x, quando o x é igual a zero, vai tocar no ponto c. Então se o meu c é maior que zero, ou seja, eu estou falando de um c aqui positivo, então a minha parábola vai tocar o eixo y lá em cima, certo? Vai tocar o eixo y acima do eixo x no valor positivo. Agora, se eu tiver um c menor do que zero, eu já estou tocando o meu eixo y aqui embaixo. Minha parábola toca o eixo y ali embaixo. Claro que depois ela pode crescer, pode subir ali, mas quando ela toca o eixo y é no ponto c. Então o ponto C vai determinar onde ela toca o eixo Y. Então C, onde toca o eixo Y. Fica ligadinho agora como que o coeficiente B influencia no gráfico da minha função. O coeficiente B então vai estar determinando como é o comportamento da minha função também quando eu toco o eixo Y. Mas mais do que determinar o ponto onde ela toca, se vai ser 2, 5, se vai ser menos 3, ele vai determinar a forma como ele toca. Ele vai me dizer se a minha parábola, quando ela toca o eixo y, ela está crescendo ou ela está caindo. E é bem simples, olha só. Se o meu b for maior que zero, ela vai tocar o meu eixo y crescendo conforme eu avanço em x. Então eu tenho dois casos possíveis aqui. Vamos pensar, por exemplo, uma parábola assim. Olha só, ela toca o eixo y aqui e a partir daqui, olha só, ela está crescendo. Mas eu tenho um outro caso também. A gente pode cair na armadilha de pensar que é só com concavidade para cima, mas eu posso ter uma parábola com concavidade para baixo que cresce quando toca o eixo y. Como eu tenho isso? Por exemplo assim, ó. Olha só, onde ela toca o eixo y, olha só, ela está crescendo. Então quando meu b é maior que zero, minha parábola ela tem esse comportamento, toca o eixo y crescente, de forma crescente. Quando eu estou com o meu b menor do que zero, eu toco o eixo y de maneira decrescente. Então eu posso ter uma coisa mais ou menos assim. Então, concavidade para baixo, quando eu toco aqui, ó, o eixo y, eu estou decrescendo. Então, isso aqui é um b menor que zero. Mas eu também posso ter uma parábola que ela tem concavidade para cima, mas que toca o meu eixo y de maneira decrescente. Por exemplo, isso aqui. Então, eu toco o eixo y nesse ponto, e nesse ponto aqui eu estou decrescendo os meus valores de y conforme eu avanço no x. Bom, em linhas gerais, é isso que a gente precisa entender sobre a formação dos gráficos da função de segundo grau.
A gente ainda vai resolver alguns exercícios, vamos fazer alguns exemplos, muitas contas ainda. Ainda tem bastante coisa para a gente ver sobre funções do segundo grau, mas o vídeo de hoje era mais um apanhado geral sobre como traçar gráficos de funções do segundo grau e como a sua função, a forma que está a sua função, a equação que descreve a minha parábola, ela vai influenciar no comportamento dessa função, sejam suas raízes ou seus coeficientes, ali analisando caso a caso. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu coraçãozinho aqui embaixo, compartilhar com seus amigos que você acha que possam se aproveitar desse material, lembrando que toda terça tem resumo novo aqui no perfil do Instagram e toda quinta tem vídeo novo ao meio-dia no YouTube e à noite no Instagram. Um forte abraço a todos vocês e bons estudos!